Provérbios, capítulo 6, aleluia. Provérbios, capítulo 6, o versículo de número 16. Eu quero falar nessa noite de 7 coisas que Deus odeia no meio do seu povo, amém, amados? Provérbios 6, versículo 16. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Amém? Santo Deus, esta é a tua palavra. Pai, tua filha já orou pela minha vida, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça no nosso meio, Pai. Nos ensine, nos instrua, para que a gente não venha errar, não venha faltar com aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. E a igreja diz: amém. Podem tomar vossos assentos. A graça e a paz de Cristo para quem está conosco através das redes sociais, através do Instagram, Facebook e ao vivo pelo YouTube, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Amados, às vezes nós também saudamos visitantes que já consideram da casa, viu? Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Às vezes nós achamos e imaginamos que todos aqueles que passam pelas portas da casa de Deus já estão 100% alinhados com a vontade de Deus, ou são 100% de Deus. Era para ser. Era para que aquele que entregou a vida a Cristo, ele abrisse mais e mais o coração para aprender, para crescer na graça. Era para um cristão que já está na caminhada há muito tempo, ele ser professor dos outros que estão chegando. O apóstolo Paulo diz que os mais velhos instruíssem os mais novos, os fortes suportassem os fracos. Mas quando a gente vem para a prática, para o dia a dia, não é assim que acontece. E eu falo com conhecimento de causa, porque se tem uma pessoa que evangeliza, está aqui. Onde eu chegar, onde eu vai, eu entro, bato nas portas. Hoje a gente foi lá para São Caetano, desde sábado que eu retomei. Sábado no bairro nosso, hoje está no São Caetano, amanhã de tarde vou estar aqui com os irmãos na sede, de manhã eu vou vir fazer uma quebrada aqui, mas à tarde vou estar ali para evangelizar. Mesmo que eu dê 2 passos e pare para dar mais 2, mas eu vou bater nas portas, falar de Cristo. Mas quando nós chegamos nas casas, aí a gente pergunta: você é crente? Já fui. Batizado nas águas? Também. É batizado com o Espírito Santo? Também. E por que você saiu? Porque me magoei com um irmão, porque me feri com um irmão, porque me feri com um pastor, porque me decepcionei. E eu digo: Deus, o que é que está acontecendo com o teu povo? Agora mesmo a penúltima casa que eu passei agora à tarde, uma irmã que tinha ido muitos anos atrás lá na igreja, ela levou uma irmã, a irmã ficou, ela não ficou. Ela quem levou a irmã, falou bem de nós, a irmã ficou congregando conosco até hoje, mas ela não quis ficar. E conversando: por que está distante? Porque fulano pisou no meu filho, magoou meu filho, e eu não perdoo. Eu disse: mas por que não perdoa? Não, porque não dava para perdoar, não, porque fui eu quem abri o trabalho tal e fiz assim, e fui pago com ingratidão. E eu parei e disse assim: mas não era para ser exatamente o contrário? Porque Jesus nos disse que quando a gente é ferido, porque a gente está fazendo o que é certo, não é aí que a gente está sendo o exemplo dele, não é aí que a gente está servindo a ele de verdade. Aí a conversa muda, né? Aí é como se a pessoa dissesse assim: pastor, porque é o Senhor.
Em outras palavras, eu escuto a pessoa dizer assim: porque o senhor é feito de ferro. Mas irmão, eu sou de carne e osso, igual você. Talvez tenha mais problema do que você tem. Mas eu aprendi a olhar para Jesus. Aprendi a colocar a minha fé, a minha confiança em Cristo. Quando alguém me fere, o João do passado atacava, dizia por cima da bucha, pagava na mesma moeda. Mas esse João de hoje, eu prefiro olhar para Jesus, engolir a ofensa. E não deixo de orar, não deixo de falar, não deixo de interceder. Eu estou falando das minhas atitudes. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Cristo que a gente tem que pagar com o bem aqueles que nos fazem o mal. Agora, escute bem. O texto começa falando, verso 12, sobre o homem mau. Como é que alguém consegue desenvolver dentro de si a maldade, estando perto daquele que é bondade em natureza? Como é que eu consigo se tornar uma pessoa má, estando num lugar que é para que eu seja e fique uma pessoa boa? Como pode? Jesus está andando, aí dois cegos vêm perto dele e dizem assim: mestre, se tu quiser eu posso ver. Ele disse: eu quero ver. Os fariseus trazem uma mulher apanhada em adultério, todo mundo acusa ele, acusa ela diante do mestre. Ele escreve no chão, se levanta e diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora e ele diz: mulher, cadê teus acusadores? E ele diz: também não vim te acusar, vai, não peca mais. Vão prendê-lo, aquele alvoroço. Pedro puxa a espada, arranca a orelha de Malco. Se fosse olhar, era para que ficasse até orgulhoso, né? Poxa, alguém arrancou a espada da barrinha e arrancou a orelha de alguém que via me prender. Jesus disse: Pedro, guarda a espada. Porque quem luta com a espada, pela espada vai morrer. Pedro, guarda e pega a orelha do mal, bota lá no lugar de volta. Chegam dizendo: cadê o Jesus do Nazareno? Ele disse: sou eu. Quem pergunta é Judas com os que estavam com ele para prender Cristo. Ele dá um beijo na face de Jesus e diz: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem. Mas tudo bem. Como é que nós não aprendemos o exemplo desse nosso Deus que é tão grande, de humildade, de perdão, de se colocar no lugar do outro? E eu fico me perguntando, irmãos, hoje eu disse: Deus, eu falo qual doutrina? Aí ele logo cedo fala do homem mau. E quem é esse homem mau? O texto sagrado vai dizer que o homem mau tem a boca pervertida. Olha só, irmão, a boca dessa pessoa é o contrário. Se era para ser uma boca de bênção, é boca de maldição. Se era para ser uma boca que profere fé, paz, promove o amor entre os irmãos, é o contrário. O homem mau, ele tem algumas coisas. Primeiro, acena com os olhos. Tem gente que fica dando toque com o outro com o olho dentro da igreja. Está vendo aí? Ó. Viu o que foi que falou? Talvez a pessoa diga assim: pastor, o senhor na Santa Ceia deu uma lapada, mas não, como não dá? Como não dá uma lapada na hora da Santa Ceia? Se durante o mês a gente vê que pessoas deveriam fazer o contrário e faz pior que o ímpio. Como não fazer? Como não cobrar? O homem mau, ele fala com os pés. Tem gente que fica dando toque com outro assim, vai a cabeça. Tu viu aí? Irmã, se liga aí, ó. Faz sinal com os dedos. Meu Deus. Tem gente que está com o dedo fazendo sinal e ainda abrindo legalidade para o diabo. Mas o texto vai falar, escute bem, louvado seja o nome de Jesus, que o homem mau, verso 15, ele vai ficar de pé não, vai ser destruído. Vai ser destruído. Quem é essa pessoa dentro da congregação
que não quer saber fazer o que é correto, a Bíblia diz que essas pessoas serão destruídas. Eu quero ler com você, Provérbios 6,15. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado ou quebrantado, sem que haja cura, não vai ter remédio. E é bem, mas o Senhor, o irmão se arrependeu. Não se arrependeu não, filho. Não se arrependeu não, que essa pessoa está há 10, 15, 20 anos na minha casa, é a mesma pessoa, o mesmo comportamento, a mesma forma de agir, de ser. E Deus já dizendo, não vai agora eu vou tirar. Quem age dessa forma não vai ser de maneira nenhuma perdoado por Deus, não vai. E a doutrina ela serve justamente para nos orientar, para que a gente não ande por essa via. Aí você imagina, irmão, de 10 casas que a gente vai, 7 casas dizem que não estão mais na igreja, porque dentro da igreja aconteceram essas coisas que eu vou falar aqui com Deus. E na igreja não é lugar disso. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão abrindo espaço para que o inimigo venha trabalhar, e através da vida dessas pessoas, o mal opera e destrói vidas. Tem gente que, olha, irmãos, eu aqui na congregação, tem pessoas que não adianta mais nem você pegar no pé. Como assim, pastor? Porque às vezes já faz até de pirraça, pega, erra e faz de pirraça, como quem está dizendo agora é que eu vou fazer, né? Mas eu já vi aqui na congregação alguns morrerem porque pegou o caminho do homem mau. Outros estão feridos e outros estão na mira de Cristo, para que de repente seja tirado e de repente seja assim, mas fulano, por que fulano? Escute bem, 7 coisas que Deus ele não suporta, 7 coisas que o Senhor, aleluia, ele não aceita, porque o homem mau ele anda segundo as características negativas, né, do mundo. Ele anda com um princípio negativo, tudo contrário a Deus. Deus manda amar e odeia. Deus manda abraçar e afasta. Deus manda não falar mal, ele fala. É o contrário. Mas escute bem, o texto sagrado, eu não quero sair do texto, verso 17. Qual é a primeira coisa que Deus odeia de um cristão? Olhos altivos. Como é que está teus olhos? O que é uma pessoa de olhos altivos, pastor? É uma pessoa soberba, arrogante, não tem uma palavra boa para dar para ninguém. Você vai falar com a pessoa, está ali sempre com 4, 5, 10 pedras na mão, soberbo. Eu sou, é do meu jeito, eu faço. Deus dizendo assim, eu estou odiando isso em você. Você não vê uma palavra de conforto, de carinho, de nada. É só cacete, lapado. Tem gente que não quer chegar nem perto. Poxa, fulano, Deus me livre. Já aquele irmão ali, aquela irmã, aquela soberba, aquele arrogante, não quero não. E Deus está dizendo assim, estou odiando isso na sua vida. Estou odiando essa atitude sua, meu filho. De olhar para você e você se encher do seu eu, no lugar de se esvaziar e se encher do meu espírito. Estava no culto, fiquei sentado do lado. Lá o altar é o contrário, né? Na igreja lá, né? A igreja, o altar era na parte dos fundos, que é o nosso aqui, a gente é o altar da igreja, eu estava nos fundos. E sentado do lado do pastor, o pregador disse, olha para a pessoa que está do seu lado e faça uma pergunta para ela, você ainda é o mesmo? Olha, irmão. E eu olhei para o pastor, futuquei ele, olhei nos olhos e disse, você ainda é o mesmo? Ele não era mais o mesmo. Tem pessoas que se perdem, irmão. Se perdem na caminhada. Aquela simplicidade do começo, aquela meiguice, aquele jeito
daqui a pouco sai. Não é a questão de você poder ter algo melhor, é a questão de querer se colocar acima de tudo e todo. A questão de se achar, não, se não for eu, se eu não dirigir esse culto, o culto não presta. Quem foi que disse, rapaz? Se não foi eu que pregar, e é assim, irmão. Fulano não canta não, eu sou o cantor. Peraí, irmão, peraí, como é isso aí? E será que o Deus que está habitando na tua vida não pode encher o irmão, não? O Deus que habita nesse lugar não pode encher, o Deus Todo-Poderoso, não. Sou eu, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, ele está dizendo assim, soberbo, arrogante, para com isso. Tu está matando as ovelhas que estão entrando. Para de fazer dessa forma, dessa maneira, desse jeito, porque você está me fazendo odiar isso em você. Aleluia. Está aqui meu filho, meu bebezinho, está congelado. Pausa, não está pausado, você não pode falar nada. Venha brincando com ele. Ele está crescendo. Mas vai, não vai, e agora dá uns gritos. Fica meio abusado. Já pensou? Aí eu disse para ele, eu disse, olha, eu amo você, mas eu estou odiando essas coisas. Olha, meu filho, eu lhe amo, mas eu estou odiando essa sua atitude. Olha o que Deus está dizendo. Eu amo você, minha filha, eu amo você, meu filho, mas eu estou odiando essa sua arrogância. Estou odiando essa sua soberba de se achar, de se sentir melhor, de se achar superior. Você está se achando e eu não estou gostando. Porque eu não me levantei, eu não me tirei do mundo para ser pior do que você estava lá. E a gente olha para frente, irmão, e a gente vê, irmãos, isso. Era para ser diferente. E por que isso não muda? Porque a pessoa está se tornando um homem mau. E quando falo homem, eu estou falando homem e mulher, meu irmão. Se figurar é por dois lados, né? Dentro da casa de Deus. Olha, pastor, eu não vou não, porque magoaram meu filho. Aí eu disse, Jesus, irmão, não magoaram ele também. Ah, pastor, o senhor não sabe de nada não, foram falsos com meu filho. Eu disse, sua irmã e Jesus também não foram falsos com ele. Mas Jesus é Jesus, sim, mas nós não temos que seguir o exemplo dele. Eu sei, talvez você tenha tido um dia hoje terrível. Talvez você tenha passado por uma experiência não muito boa. E além de repente ainda ter transporte, ainda ter não sei o quê, talvez você está passando uma fase da vida não muito boa, mas isso não dá o direito nem a você nem a mim de se tornar um homem mau. Não é culpa de Cristo. Como? Eu cheguei numa casa, eu oro sempre por essa pessoa. Eu oro sempre. E eu terminei, de uma certa forma, ficando do lado da mulher, sabe? Me deu uma vontade de dizer assim, deixa esse traste para lá. Me deu uma vontade, me perdoe. Me deu aquela vontade, não disse não, fiquei calado. Uma vontade tão grande. Manda esse traste lá para a casa da mãe Joana, que eu oro direto para ela voltar a atar o casamento com um abençoado. Mas ela disse, pastor, como é um cavalo arrogante. E é mesmo, irmão. Quando ela foi falando, eu liguei, rapaz, esse cara é cavalo mesmo. Eu olhei esse negócio ali, está faltando botar a ferradura no braço dele, mas quem é cavalo é. Se você estiver assistindo, meu filho, perdoe, mas fazer o quê? Aí disse, não volto não, pastor, eu só volto quando ele mudar. E eu lá disse, rapaz, eu conversei com ele nesse instante, ele disse que me ama. Se é, pastor. Mas quem apanha é quem sabe, as palavras que já me disse, que estão tudo aqui guardadas, arrogância. Aí eu me lembrei do que você falou, às vezes palavras ofensivas, que a pessoa ofende, humilha.
E eu não sei, irmão, me perdoe, tem quantos homens aqui? 2, 4, 6. Cadê os meninos? Eu vou deixar de fora. 8, 9. Tem mais? Tem 9, tem 9. É 10, 9, não contei 9. Eu estou com 6 olhos, se eu não contei errado, mas misericórdia, né, irmão? Ó, eu não sei, né? Mas a maioria dos homens, eles ofendem e depois acham que não fez nada, né? É assim que acontece com alguns de vocês. Porque foi o Caimão que passou lá, pastor, não disse palavra dura, tal. E como depois, se nada tivesse acontecido, como se eu fosse qualquer coisa, como se eu fosse assim, volto mais não, pai. E nesse sentido, não pede perdão, não vai arrancar a palavra que lançou. Às vezes pode ser o contrário, viu? Porque também tem mulher que o coração, menino do céu. Aí só não volto mais não, só volto quando eu vejo mudança nele. Aí eu disse, irmã, eu sempre tenho que procurar um texto bíblico para poder embasar um argumento, para poder depois trazer a pessoa para Jesus de novo. Eu digo, irmã, lá em Mateus 7, vamos ler. Mateus 7, verso 12. Mas, irmão, hoje em dia, eu confesso, olha, Jesus me dá palavra na mente de todo jeito. Não sei, acredita que eu estou ficando sem argumento em algumas situações, de tanta dureza que a gente encontra no coração das pessoas. Eu disse, irmã, lá em Mateus 7,12 diz assim: tudo que vós quereis que os homens vos façam. O que é que você quer de Deus agora? Olha, pastor, eu não quero dinheiro, eu não quero que o Senhor me dê isso, eu só queria que Ele mudasse o coração de alguém. Eu queria que Deus mudasse essa situação. Olha o que é que o texto diz, isso é uma lei, viu? Isso é uma lei e um princípio. Se você quer essa vitória, esse texto aqui é um texto maravilhoso. Tudo que quiser que os homens vos façam, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você quiser que os homens façam para você, faça você primeiro. Pastor, eu quero que as pessoas me tratem com gentileza, seja gentil primeiro. Pastor, eu quero que as pessoas me respeitem, respeite primeiro. Pastor, eu quero que me enxergue diferente, enxergue as pessoas diferentes primeiro. Porque na hora que você começar a plantar essas virtudes, elas voltarão para você. Eu estava no trânsito, escute bem, na Fernando Lima tem hora que o trânsito fica uma coisa absurda. E tinha um cidadão querendo entrar na via e ninguém deixava. Ninguém deixava. E eu vinha na via, quando eu vi que ele estava querendo entrar, eu levei o carro e deixei ele entrar na via. E o Senhor me fez lembrar esse texto. Tudo que você quiser que os homens façam, faça você primeiro. E ele entrou, passou-se alguns dias, muitos dias. Eu agora estava lá no Barro Duro. Estava em uma via lateral, querendo entrar na via principal e ninguém me deixava passar. Mas de repente chegou um cidadão e parou o carro e me permitiu entrar na via. E o Senhor me fez me lembrar justamente do que eu plantei. Tudo que você quiser que os homens te façam, faça você primeiro. Então Deus está dizendo, filho, tira essa arrogância. Você já prestou atenção que a arrogância não está fazendo você ir ao lugar nenhum? Só está piorando. Ah, mas eu estou com razão, mas uma razão com arrogância não é razão. Não é? Porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se eu quero ter razão com braveza, eu vou jogar tudo por água abaixo. Ah, mas é porque eu me acho que Deus está dizendo se humilhe na minha presença. Se você tem um dom melhor do que alguém, mas faça isso para a glória de Deus, não para que a outra pessoa se sinta humilhada por você. Eu estava no culto, os presbiteros aqui, dá de servir para cara, é exagero, né? Mas ele disse: meu avô tem, cabelinho branco. Aí o homem pregando uma graça. Aí disse: eu aprendo com o pastor João. Ele está de brincadeira, meu Deus. Eu me aprender com ele. O homem já andou muito mais que eu, irmão.
Eu sei que aquilo ali é gentileza da parte dele e eu vou me achar. Eu sei, eu já cheguei em muitos lugares e às vezes o pastor já faz conhecimento que Deus tem dado ao Senhor, mas meu irmão, ele já ganhou alma, já viajou lugares, já pisou em lugares que eu não pisei ainda. Eu digo, não, eu vim aprender com o Senhor, me abençoe, já pegar o que o Senhor faz. Deixa eu abrir. Talvez você é bom em alguma coisa, mas eu estou dizendo assim, não é porque você é bom nisso que você vai ser soberbo. Não é porque você é bom que você vai ser arrogante. Então Deus odeia. Qual é a outra coisa que Deus odeia? 2. Língua mentirosa. Eita Jesus amado. É forte, como diz minha sogra, né? Quem sabe dizer o que significa a língua mentirosa? Vou até tomar água. Ai, Jesus. A Joelha Riga, ela sabe. É tudo o quê? Caiu e não fui. Toda vez ela fica lá. O que é uma pessoa que tem uma língua mentirosa dentro da igreja? Baseado na palavra de Deus, a minha sogra falou que é tudo, né? Mas a gente tem que ter alguma definição, né? Para poder pegar um norte. Baseado com a palavra, a língua mentirosa é. Eu ouvi aqui do lado, o fofoqueiro. A língua mentirosa é o quê? O fuxiqueiro, o fofoqueiro. Meu irmão, eu aprendi uma coisa com minha mãe. Onde você vê, Deus. Você vai ganhar o quê, irmão? Espalhando fofoca. Olha, a irmã falou mal de você. Não fica peixe aí no dia que foi eu não. Meu irmão, você está com Satanás no couro. Olha, não diga não, porque se o pastor souber, ele disciplina, mas é lógico. Você está com fofoca dentro da igreja e a Bíblia diz que fofoca é pecado, irmão. Quantas pessoas às vezes vai na casa do irmão, não é porque vai visitar, não é porque vai se alegrar com o irmão, não é porque vai orar, tomar um chá, tomar um café, vai fofocar. E Deus está dizendo assim, eu estou odiando isso. Estou olhando você, meu filho, minha filha. Olha, se é feio uma mulher fofoqueira e um homem. Tem uma irmã que ela sabe até o ronco do meu carro. Eu digo, fofoqueira do Satanás. Menino do céu, irmão, até a zoada do carro da mulher. Eu digo, não é possível, me perdoe, porque essa irmã conhece zoada. Não conheço, eu só venho de longe, está arrependido do demônio. Muitas vezes muda até de rua. Vai saber o cão que está vindo aqui, está arrependido, não me diga, mas por fofoca. Eu vi o irmão passar aqui, eu vi o irmão. Para com isso, rapaz, tu está fazendo mal, tanto a ti como as pessoas que estão em volta, que Deus está odiando. Isso tem que parar, isso é um espírito ruim. Espalhar o fuxico, a fofoca, não pode ouvir nada que já está ali, você mesmo contente, distorcendo as coisas. Aí por isso que chega aqueles irmãos na igreja, com a unção não sei de tudo. Já ouviu esses irmãos? Eu vejo tudo. Misericórdia, você deu olho de lupa para alguém aqui, quer ver? Mas esse vejo tudo é porque tem um fofoqueiro por trás que está falando. E chega a irmã na igreja, olha, irmã, a senhora viu? Não diga nada não, viu, missionária? Isso era muito mais no tempo de minha irmã, até um dia que me abusei. Eu vou pegar agora o fofoqueiro e o fofocado, botar um de frente do outro e ficar com medo, né? Aí muitos diziam, ó, missionária, a irmã não gostou do hino não, disse que aquele hino não presta. Aí a missionária vinha botar o louvor, já vem pra cá. Sério, esse hino não vem, quero ver quem vai dizer que não vai, porque a fofoca já tinha tomado conta por trás.
a pastora, a irmã estava falando mal do modelo do vestido. Aí a pastora não estava vigiando, já chega para casa. Ela foi quem é que vai dizer que o vestido não é isso. A pastora sou eu, aí Deus está dizendo assim, a fofoca está tomando conta. E o capeta está se dando, não, não tem Espírito Santo que opera no lugar desse. Porque tem alguém que está com o espírito de fofoca. E sabe, me perdoe, viu? Olha, me perdoe. Eu não estou ofendendo ninguém. Jesus, tu sabe o meu coração. Mas eu não consigo entender uma pessoa que sabe que está fazendo esse tipo de coisa, ainda está falando mistério. Que mistério? Deus revela, Deus mostra o pano da brega, Deus mostra não sei o que, Deus mostra, Deus falou, e Deus não está falando para você não fazer tão jeito que a sua atitude não está correta, que um crente de Deus, um crente verdadeiro, ele não anda por essa via. Aí Deus está dizendo, eu odeio isso. Terceira coisa que Deus odeia, vamos lá, irmão? Quem está com a Bíblia aberta? Mãos que derramam sangue inocente. Aleluia. Pessoas que tiram a vida de pessoas indefesas. Escute bem. A Bíblia diz que quem mata seu irmão é homicida. Quantos estão tirando a vida de ovelhas, espiritualmente falando? Porque esse menino aqui são todos inocentes. Eles não sabem se defender. E se alguém fere, usando desses artifícios, a pai e a mãe, ele sai ou não sai da presença? Sai. E quem vai responder pelo sangue deles? Por isso que domingo eu perguntei: você está pronta para pagar preço? Se eles caem. Perguntei para a pastora, perguntei para o jovem, perguntei para os senhores. Se para os outros que já estão fortes, Deus cobra para eles, irmãos. Porque nós somos um modelo para eles. Como é que eles vão crescer dentro de uma igreja se eles estão vendo que na vida do pastor, na vida da pastora, na vida do irmão da esquerda ou da direita está tendo um comportamento que não vem de Deus? Não está na hora da gente parar um pouquinho e refletir? Eles não são talvez seu filho de sangue, mas você tem que ter responsabilidade por eles. E Jesus disse: deixar vir para mim minhas criancinhas. E criança não é não, viu? No sentido de gostar. Eu estava hoje com a Maia. A Maia é filha da irmã, é de Jane. Com a chupeta aí, ela entrega folheto ela também. Pequenininha, mas ela também é evangelista. Aí na casa eu falava com ela, ela saía se escondendo atrás da irmã, com vergonha, mas depois vai se acostumando. Aí quando chegou na última casa, a mulher estava com o espírito ruim. Aí a mãe se escondeu, a mulher: vem cá, minha filha. Não quis saber nem a cola da menina. Mas por quê? Porque criança, ela quando abraça, quando ela gosta de alguém, ela gosta de maneira espontânea, não quer nem saber. A mãe não quer nem saber se a mulher ia ficar com raiva dela, mas se eu não gostei, pronto. E saiu. A mesma coisa é criança. Quando você trata bem, ela não vai ficar perto. Ela vai ficar perto. Porque quem é que não quer ter alguém tratando bem o seu filho? Quem é que não quer? A gente sabe. Nenhum aqui é inocente, sabe que criança gosta de falar muito, que gosta disso. Mas eu não posso corrigir sem gritar, não. Eu não posso corrigir de uma maneira que eu não constranja elas. Eu não posso corrigir educando, chegar perto e dizer: bora, presta atenção no culto. E também o papai e a mamãe não tem essa unção do delegado da polícia que fica lá do banco. Vai. Aí meu menino está tudo ali, não roubou. Porque o pai, eu já vi aqui exemplos aqui. Quem é testemunha disso? A irmã não deixava o menino nem olhar para o lado. Está olhando para quem? Vai para frente. Rapaz, essa mulher ela tem algum estudo, não é possível não. E era aquele negócio: fale com os planos, não
Foi para a marginalidade. Porque ela não queria que ele se misturasse com ninguém. O menino não podia olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque a mão está com uma misericórdia, meu irmão. Você está derramando sangue inocente, matando espiritualmente as pessoas. Isso não é zelo, isso é exagero, isso é loucura. Igual o diácono que a gente tinha aqui, pastor, Deus me revelou que não é para botar uva na mesa da Santa Ceia, não. O senhor está repreendido, ele falou nada comigo até agora. Isso é dizendo para mim, né? Mas eu disse, e foi, irmão? Foi. Se quer para o senhor tirar. Eu disse, olha, como Deus trazer o meu coração, se ele confirmar para mim, não tem problema de tirar. Mas eu fiquei observando o irmão. Sabe por quê? Porque ele ficava com raiva, que às vezes as crianças pegavam uma luva, derrubavam uma coisa, e ele tinha raiva. Eu disse, ele nunca varreu essa igreja, e está com raiva, sabe por quê? Era ele que não queria que tivesse uma uva, para que uma pessoa se saboreasse uma uva da mesa da ceia. A última casa que eu cheguei, abracei a irmã, ela olhou para mim bêbada, irmão, pastor, eu vim aqui, vim aqui evangelizar o pastor, e caía para lá, eu botei a mão, não sou me orar, que ela caiu, acho que já foi do peso da minha mão, não foi nem da oração. Eu digo, Jesus, botar ela de pé, e não está repreendido. Está lá, o pastor, e para lá balançando. Aí um monte de corrente no pescoço, um monte de guia, um monte de anel de guia de espírito ruim na mão. Eu disse, tira esses negócios, vou tirar não, pastor, tire, ela sai tirando uma por uma, por respeito e consideração a mim. Uma por uma, tio. Aí eu orei por ela, orei. A irmã dela disse, pastor, ela está bêbada. Eu digo, qual dia que eu vou achar ela boa? É bêbada mesmo que a gente vai falar com ela, não tem nada não. E foi. Final orei, não sei se ela vai ouvir o que eu falei, mas Deus sabe de tudo. Essa manhã tem Santa Ceia na igreja. Eu venho ali buscar, viu? Se eu vou, eu digo, a senhora vai. Se não for, eu lhe amarro para dentro do camburão ali e a senhora vai se embora com ele. E ela ficou rindo, eu digo, amanhã tem Santa Ceia e eu quero que a senhora coma uma fruta da mesa do Senhor. Ela balançou a cabeça, eu vou. Irmãos, ela só precisa de alguém que acredite que ela possa ser. Porque é para isso que o Evangelho ele serve. Jesus disse, eu estive nu, tu não me desse de vestir, tive fome, tu não me desse de comer. Evangelho, irmão, é para levantar quem está caído. Porque a gente só quer criticar, descer a lei, pai. Eu fiquei ali dizendo, Deus, se o Senhor me der essa graça, dessa irmã, está ouvindo o que eu estou falando, se eu libertar ela, meu Senhor Deus, isso aqui vai ser mais que um testemunho. Porque na rua que ela mora, todo mundo está acostumado a ver ela derrotada. Mas olha a diferença se Deus entrar na vida. Então Deus odeia quem derrama sangue inocente. 4, que Deus odeia coração, olha só, coração que maquina pensamento perverso. Como é que está teu pensamento, meu irmão? Tem gente que trama as coisas, maquina tudo na mente, faz a estratégia, não, vou fazer assim, porque vai ser desse jeito, vai ser por aqui. Uma pessoa que ela tem um coração com pensamento perverso, ela tem ideias e impulsos de crueldade. Tudo que vem na mente dessa pessoa é para fazer o mal. Ela está propícia para o mal. O coração está voltado para fazer o mal, para fazer a maldade. Vive fazendo o mal. Não pode ver ninguém em paz. Ah não, eu quero convencer o meu filho a seguir meu exemplo. É no grito? Ou é praticando a palavra para ele? Eu vou convencê-lo pela força ou pelo meu testemunho? Pelo testemunho.
A Bíblia diz nem por força, nem por violência. Olha, eu duvido, irmão. Eu sou chato em alguns assuntos, porque são princípios da minha fé. Mas eu desafio, se tiver, eu sou homem suficiente para ir lá pedir perdão, para me reconciliar com quem quer que seja. Alguém que diga assim: o pastor hoje não me tratou com hostilidade. Eu procuro sempre ver o melhor de cada pessoa. Outro dia eu cheguei aqui na igreja e a irmã dizia: o Nicolas, porque o Nicolas é assim, porque o Nicolas é assim, porque o Nicolas. Eu sei que ele tem uma rebeldia. Eu não estou dizendo que ele não é rebelde, que ele não está passando pelo momento de rebeldia. Mas ele está aqui, foi aqui dentro desse menino, que ele cresceu aqui. Não é possível que nada entre na cabeça dele. Teve um dia aqui que ele se invocou, irmão, chovendo, ficou amuado, foi lá para frente. Lá para frente. Eu tinha duas opções: fingir que não vi e ignorar, ou ir lá. E eu peguei o guarda-chuva e fui lá. Eu disse: meu filho, por que você está assim? Qual o motivo que você está assim? E ele amuado, coração trancado. Mas eu disse umas palavras que até me faltam na memória agora. E ele ficou lá amuado e tudo bem, fica aí. Mas essa atitude minha ficou gravada nele. Que ele ficou lembrando assim: o pastor não me desamparou. Ele não me deixou lá. Ele foi lá. Mesmo que depois eu conversei com ele, falei, já dei muitos conselhos. Porque, irmão, essa é a nossa função. Eu passei por ele esses dias. Eu só, meu irmão, me perdoe, porque eu estou com 2, com 2 lentes de 4, com meus 2 olhos são 6. 6 olhos, né? Ele disse que eu tenho 4, eu tenho 6. Mas, irmãos, às vezes eu não enxergo aqui do lado, não. E no carro, eu não sei se isso é um hábito meu, uma mania, sei lá. Eu fico prestando atenção no trânsito. A minha esposa é quem às vezes. Tu viu o irmão, já tem passado, tu viu, eu digo, quem? O irmão estava ali escondido atrás, eu estava de minha filha, pelo amor de Deus. Meu Deus. É? Eu vou ler o certo, ela ficar na janela quando ela vê, vai pro Senhor aí, vai pro Senhor. Aí às vezes eu não vejo, mas assim, eu passei por ele, já foi ele que viu, ela o Nicolas, eu buzinei já no nome. Ele ia para casa da namorada. Irmãos, a Bíblia diz que se eu ensinar o caminho, quando for velho não se desvia. Por que será? Escute bem, olha o que o Espírito Santo está trazendo no meu coração agora. Lá em Éfeso tinha um sacerdote com o nome de Seva. Como era o nome do sacerdote? Seva. Repita comigo: Seva. Seva. E Seva tinha 6 filhos. 7 filhos, não estou enganando. Deixa eu ver aqui para não errar. Os 7 filhos de Seva tinham 7 meninos. Já tudo homem, tudo formado, tudo já. Só que quando eles vão expulsar o demônio, livro de Atos vai falar sobre isso. Eles seguem o exemplo de quem? Quando eles vão expulsar o demônio, eles seguem o exemplo de quem? Os filhos de Seva. Vai lá, igreja. O exemplo de Paulo. Por que eles não disseram: eu expulso o demônio no nome do Deus que meu pai prega? Por que eles não disseram isso? Capítulo 19, deixa eu ver, 17 e 13. Vou ver aqui rapidinho para não errar. Por que eles não disseram? 19 e 13. E alguns dos exorcistas, tal. Cadê? Verso 14, os que faziam isso eram 7 filhos de Seva. Por que eles me disseram: eu expulso esse demônio no nome do Deus que meu pai Seva prega? Será que não foi por causa do testemunho? Eles disseram: eu expulso você no nome do Jesus que Paulo prega. Eu expulso no nome do Jesus que esse Paulo defende, porque eu vi esse Paulo expulsando demônio. Eu vi demônios se rendendo. Eu vi esse Paulo dando testemunho.
E o demônio diz: olha, o Paulo eu sei quem é, de fato ele é essa pessoa mesmo, mas o seu pai, eu sei nem onde ele saiu. Irmãos, o testemunho vale tanto. O testemunho é tão importante que Jeremias profetizou no meio da multidão, dizendo que ia ter o cativeiro. Ninguém deu crédito, mas o rei lá na Babilônia acreditou. E quando veio o problema, o rei mandou o oficial dizendo: quem é o Jeremias aqui? Quem é ele? Só o Jeremias está ali. Todo mundo vai preso, menos ele, porque as palavras dele chegou lá. O testemunho dele é verdadeiro. O testemunho do cristão não é importante. Glória a Deus. Qual é a outra coisa que Deus odeia, pastor João? O que é que Deus odeia? Aleluia, Jesus. 5. Pés que correm para o mal. É parecido com essa pessoa que está com os pensamentos de maldade. É que está disposto, meu irmão, faz tudo para fazer maldade. Vai de um canto para outro, paga a roupa, faz sei o que, menino, fica sem dormir, jejum. Abençoar, faz isso para abençoar o irmão. O irmão está lá numa luta, numa peleja, abençoada, enjoa com essa força toda. Já pensou se alguém dissesse assim: ó, minha irmã, eu vou me empenhar para te ajudar em oração e jejum, só largo quando tu tiver a cabeça na mão. Ah, meu irmão, o negócio é outro. Ou não? A história era outra. Tu não deve dizer: eu odeio essas coisas. Sexta coisa que Deus odeia é testemunha falsa. Sabe o que é a testemunha falsa? É aquela que jura dizer a verdade, mesmo assim diz a mentira. Só sabe, só está mentindo. Tem até as provas, mas precisa dizer: não. Que minha mãe, eu já vi crente dizer assim: bota minha mãe no inferno. Por que tu não vai botar a mãe? Não, bota minha mãe no inferno. Eu já vi crente dizer assim, desse aí. Isso é preconceito, quem fala mal, já ouviu. Quer que a minha mãe morra? Não é melhor que não. Quem sabe que tu está falando a mentira, né? Botar os outros na fogueira é bom demais, né? Fica ali juramente, com a cara tão lisa no mundo, irmão. E quem não conhece acredita na mentira. E cria uma confusão. Uma confusão. É porque eu não posso falar de forma aberta. Mas uma pessoa que eu gosto muito, amigo do peito mesmo, sofreu por causa de mentira. Mentira. O sofrimento veio para aquela pessoa porque alguém estava disposto a ser uma testemunha falsa. Mentira. Olha só. O veridiano está inocente, eu digo lá: não, ele é culpado, eu vi ele fazer sem ter feito. Você pensa que Deus não está vendo, não? E pensa que Deus não vai julgar. E pensa que Deus não vai se levantar uma hora, num momento, e vai dizer assim: epa, não é assim que eu trabalho, não, meu filho. Você não pensa que vai estabelecer nada diante de mim, debaixo de nenhum tipo de engano. E coloca um numa conversa e coloca outro, eu vi, não sei o que, Deus fazendo, eu tenho essas coisas. E para terminar, para a gente não passar da hora, semeador de contenda. Isso é o que Deus abomina. Tudo em paz na seara, mas tem alguém ali futucando por debaixo dos panos, incitando. Eu me entristeci com as situações, eu não posso falar para não estar botando mais lenha na fogueira, mas com a situação de um semeador de contenda. Por que fazer isso? Ganhar o quê? O que é que eu ganho semeando contenda na vida da Neide? O que é que eu ganho semeando contenda na sua vida? O que é que você ganha semeando contenda na minha vida? Talvez essa doutrina hoje, você de repente não gostou da comida que foi colocada na mesa, né? Desse
esse rapazinho aqui, né? Amor da minha vida. Tu te lembra que eu estava no supermercado? E ele desejou que eu comprasse o quê? Brócolis, né? Compre, papai, eu adoro. E o pai peixe, não pense num pai peixe que sou eu. Olha, pense, já vou eu lá comprar. Tu comeu? Né? Foi-se embora. Tu comeu? Menino ficou aqui na geladeira. Eu aqui, eu não gosto dessas coisas não. Mas ó, tem hora que a comida, tem hora que a comida que Deus coloca na mesa, e quando eu falo na mesa, é na mesa espiritual. Glória a Deus. Tem hora que a comida, glória a Deus, quem Deus são? Dois filhos. Tem hora que a comida é uma comida vegetal mesmo, que não faz muito bom no paladar não, mas faz bem para a alma. Quando a gente come, a gente sente que o nosso corpo recebeu o verdadeiro nutriente. Tem hora que o culto não dá muito glória não, mas a palavra fica marcada lá dentro. E no momento propício o Espírito Santo vai dizer assim: está lembrado daquilo que eu preguei através do meu filho, daquilo que eu falei? Então nessa noite, irmão, que o Espírito Santo ele te guie, ilumine teus pensamentos, e você venha tomar posições que Deus se agrada. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu já deixei marcado, graças a Deus já está carimbado. Marca aí na sua agenda, dia 18. Vou pedir para Deus dar um boi. Ô Senhor, me dá. Eu já ganhei um carneiro é cordeiro, você já mal, porque é um boi da roda. Vou ver se para a gente comer um churrasco, mas comer meu com força. Eu estarei nesse dia, marca aí na agenda, viu? Dando meu culto de ação de graça, agradecendo a Deus pela minha aposentadoria e pela minha idade nova, 46, ficando mais novo, né? Então eu completo no dia 17 de julho, que é uma sexta, mas no dia 18 a gente separou uma piscina aí, tomar banho. Se tiver muita gente, a gente faz fila, né? 10 minutos para um, 10 minutos para outro, vai todo mundo tomar banho, em nome de Jesus Cristo, né? Mas não vai deixar de comemorar, viu? E não é com outras pessoas que eu quero comemorar, não, é com vocês que fazem parte da minha vida, que é a família que Deus me deu, né? Eu tenho minha família que é de sangue, a família por parte da esposa, mas tem uns filhos espirituais, né? Então quem sabe aí, né, um churrasqueiro bom, né? O carneiro já está. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu comi, não foi carneiro que a da irmã minha comeu. Meu irmão agarra carne, eu comi 2 quilos dela sozinho. E que carne boa, toda. E a irmã disse: pode pegar. Eu disse: eu com vontade de pegar, que eu pego mesmo. E eu peguei um bocado de pedaço de carne lá. Pense numa comida arretada. Olharam na casa da irmã que a gente estava fazendo e ela disse que já deixou a ovelha lá preparada. Jesus do céu, oh, meu Pai, o Senhor é bom. Amém, irmãos? Então anota na agenda aí. Eu não vou ficar com raiva se você também disser que não pode ir, tudo bem, eu entendo, né? Mas eu estou convidando a toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? O sábado eu já separei para ficar o sábado todinho só no vazio, quer nem saber. Né? Até às 8 da noite. Até às 8, pronto. Eu vou aproveitar, eu vou cantar. Olha aí, é forte, né? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor está no controle de tudo. E que o Senhor receba o nosso culto, Pai, no próximo dia 18 de julho. Que o Senhor venha, meu Pai, estar presente, Pai. Desde já tu és o primeiro convidado. Que apresente a tua igreja, leve em paz teus filhos, as suas casas. No nome santo de Jesus te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Lava vossas mãos, que o Senhor ele te abençoe. O Senhor ele te guarde. O Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz: amém, a paz do Senhor para todos.